estudante do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Andréia. Vamos juntos para mais uma aula de matemática. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre fração. Nós vamos compreender que a fração representa parte de um todo e vamos aprender a representar e também a interpretar uma fração. Mas antes, uma perguntinha. Você lembra qual é o significado de fração? Eu tenho aqui a representação 3 sobre 4. O que isso na prática significa no nosso dia a dia? O que isso significa para mim? Vamos lá? Na nossa fração aqui, 3 sobre 4, nós temos o número de cima chamado numerador e o número de baixo chamado denominador. Então, o número que está em cima indica quantas partes você está pegando, você está considerando. O número que está embaixo é o número total de divisões que tem a sua figura, o número de partes em que esse inteiro foi dividido. Então, nessa representação, o número 4 é o total de repartições, de divisões. Então, tem que ter 4 retângulozinhos aqui, todos iguais, do mesmo tamanho. O número 3 é quantos eu vou considerar, quantos eu estou pegando. Então, foi pintado de azul para indicar a quantidade que eu quero, que eu peguei aqui nesse exercício. Então, o inteiro foi dividido aqui em 4 partes iguais e eu peguei apenas 3 delas. Então, esse é o significado prático, né, daquele númerozinho lá, 3 sobre 4, de fração. Então, quando a gente estiver falando aí de situações onde a gente está pegando o número inteiro e dividindo ele em 3 partes iguais, mas eu estou pegando apenas uma das partes, a gente está dizendo que a gente pegou a terça parte, ou 1/3, desse inteiro aí. Então, nós temos aqui alguns desenhos para representar. Então, lembrando que para representar a fração, não existe um jeito só, um jeito único. Não, você pode fazer a figura que você quiser, desde que as partes que você representou, que você dividiu, tenham o mesmo tamanho. Então, aqui são 3 retângulos do mesmo tamanho e eu peguei um deles. Aqui foi dividido o círculo em 3 pedaços iguais, né? E eu peguei uma das fatias. Ou aqui eu desenhei 3 quadrados e peguei um deles. Então, uma aplicação disso. Jussara ganhou R$30, mas teve que dar a terça parte para sua irmã. Então, o que significa isso? Que a Jussara tinha um inteiro, que era os R$30. Esses R$30 deveria ser repartido em 3 pedaços iguais, do mesmo tamanho, ou seja, com a mesma quantidade. Então, se eu pego 30, coloco 10, 10 e 10, eu tenho 3 partes com a mesma quantidade. E ela deu a terça parte para sua irmã. Então, dessas 3 partes, uma das partes foi para a irmã. Quanto que tem nessa uma parte aqui? No caso, seria o 10. Então, esse é o significado quando a gente for falar nos problemas de terça parte. Então, é a fração 1/3. Eu dividi a figura em 3 partes, mas eu estou considerando uma das partes. É semelhante quando a gente falar a quarta parte, ou 1/4 de um número. Então, eu estou pegando um inteiro e dividindo ele em 4 partes do mesmo tamanho, mas eu estou considerando apenas uma das partes. Então, aqui foi feita a representação no círculo, aqui foi feita uma representação no quadrado, dividido em 4 quadradinhos, aqui outra representação no quadrado, só que foi dividido em triângulos, mas em todos eu estou considerando uma parte. Então, toda vez que um problema falar para você, pegue a quarta parte ou use a quarta parte, você está falando da fração 1/4. Dividiu o inteiro em 4 partes e pegou uma delas. Então, aqui uma aplicação, né? Tá falando do açúcar, 1/4 de xícara desse açúcar demerara aqui, se você for pesar, é a mesma coisa que 37,5 gramas. Então, aqui a presença da fração 1/4. Se aplicaria também esse tipo de situação quando eu estiver falando a quinta parte, a sexta parte, a sétima parte. Então, sempre é a fração, a quinta parte, então é uma fração 1/5. Estou falando da sexta parte, então é a fração 1/6. Então, assim sucessivamente. Vamos praticar um pouquinho. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas sempre em 8 pedaços iguais. O Antônio e a sua namorada pediram uma pizza, mas eles não conseguiram comer ela inteira. Então, observe a figura aqui.
A parte em branco é o que eles retiraram, então o que eles consumiram, e esses pedaços sobraram. Letra A, quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? Letra B, quantos pedaços restaram? Então aqui, só para você colocar um número que responde a essas perguntinhas. Ainda não tem fração nessa história. Daqui a pouco ela aparece. Um tempinho para você responder. Respondeu? Vamos verificar. Quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? Então, quantas fatias estão faltando nessa figura? Estão faltando 3 fatias, então eles comeram 3 pedaços. E quantos pedaços restaram? Quantos sobraram aqui? Então, sobraram 5 pedaços. Então, essa pergunta aqui, ela parece meio boba, mas ela é importante, porque quando a gente for falar de fração ali para frente, é sempre importante saber do que você está falando. Você está falando da parte que foi consumida ou você está falando da parte que sobrou? Então, sempre tem que estar prestando atenção nisso na sua pergunta. Agora, observe o seguinte. Um dia da semana, a nossa semana, ela tem 7 dias, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós vamos usar frações agora para representar aí na letra A 3 dias dessa semana. Então, eu estou considerando 3 dias. Bom, eu estou considerando 3 dias de um total de 7 dias. Então, a fração que representa isso para nós é 3 sobre 7. Eu estou pegando 3 dias de um total de 7 dias que tem a minha semana. Na letra B, pego 6 dias. Bom, eu estou considerando, então, 6 dias de um total de 7 dias que tem na semana. Então, eu represento como 6 sobre 7. Lembrem? O número que está embaixo é o total que você tem, nesse caso o nosso total são 7 dias, e o número de cima é quantos você está considerando. Então, nesse caso, ele pediu para considerar 6 dias. E na letra C, 7 dias. Bom, eu estou considerando 7 dias de um total de 7 dias, então seria a fração 7 sobre 7. Mas observem que se a gente está considerando 7 de um total de 7, eu estou considerando tudo, eu estou pegando o todo. Então, quando a gente faz isso, é o mesmo que a gente dizer que eu tenho, então, um inteiro. Eu dividi a figura, mas eu peguei tudo, eu usei todas as divisões, né? Ele foi dividido, mas foi usado todas as partes. Então, quando o numerador e o denominador forem iguais, a gente tem, então, a representação de um número inteiro. Na pizzaria onde o Antônio e a namorada dele foram comer, cada pedacinho a gente pode representar como sendo 1/8, cada fatia, ok? Por quê?
No total, são 8 fatias, então o número de baixo seria o número 8 e o número de cima vai ser o número 1, porque é o que ele está solicitando, né? Cada pedaço, então cada um pedaço. E a gente lê essa fração como sendo 1/8. Muito bem, então com isso a gente vai aplicar. Na mesma situação, agora eu quero a fração que representa quantos pedaços Antônio e a namorada comeram e qual é a fração que representa quantos pedaços ainda restaram. Então aqui tem uma dica para você. Número que está embaixo é a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi dividido, então é o total. E o número de cima é a quantidade que você está considerando, que ele está pedindo para você pegar. Ok? Tempinho aí para você. Esgotou seu tempo, vamos conferir, vamos ver se você montou direitinho. Então, usando a nossa dica, quantidade em que o inteiro foi dividido? Então, nessa situação, a pizza inteira foi dividida em 8 pedaços iguais. Então, o denominador tem que ser 8. Já o numerador, que é o número que está em cima, depende do que a pergunta solicita. Então, na letra A, ele está pedindo a parte em que eles comeram. Então, é a parte que está em branco, está faltando, né? Porque eles comeram esses pedaços. Então, a nossa fração seria 3 sobre 8, que a gente lê 3/8. Então, foram consumidos 3 de um total de 8 fatias que tinha ali. E para resolver a letra B, quantos pedaços restaram? Então, ficou 5 pedaços nessa pizza que não foram consumidos. Então, 5 de 8. Então, sempre tomar cuidado aqui que o número que está embaixo, ele tem que ser o total, tá bom? Tem que somar tudo, o que está em branco com o que está pintado, com o que foi comido, com o que não foi comido, sempre é o total, o número de baixo. E o número de cima, sempre prestar atenção na pergunta, o que ela quer de você. Aí você vai conseguir responder direitinho. Observem aqui, nós temos alguns marcadores de combustíveis de um carro. Então, vejam. Tem aqui no marcador 5 risquinhos, então está dizendo que ele dividiu em 4 pedaços do mesmo tamanho e a flechinha aqui ela indica quanto que ainda tem de combustível nesse carro. Então veja no desenho 1 onde está a flechinha, no desenho 2, no desenho 3 a flechinha está no meio e a flechinha do número 4, tá? Em posições diferentes. Então a gente vai analisar caso a caso aqui. Na figura 1, mostra o tanque cheio. Por quê? A flechinha aqui está no último risquinho, né? Então, quer dizer que esse todo que foi dividido não foi gastado nada, né? Ele está cheio o tanque do carro.
Na figura número 2, de um total de 4 partes, olha onde a flechinha está apontando. Então, vejam, dessas 4 partes que tinham aqui, apenas uma dessas partes ainda resta de combustível no carro. Então, seria a fração 1 sobre 4. Então, de um total de 4 partes, sobrou uma parte de combustível, então eu estou considerando uma dessas partes apenas. Na figura número 3, observe que o marcador está no meio, né? Se ele está no meio, quer dizer que eu gastei a metade desse combustível. Então, eu poderia representar como a fração 1 sobre 2. Lembra que a gente já falou um pouquinho o que significa a fração sobre 2 quando ela representa a metade. É a mesma coisa que eu tivesse duas partes iguais, uma para cada lado da figura, e eu estou usando uma das partes. Se você representasse de outra maneira, tem 4 partes dividido, então o número de baixo seria 4, o número de cima teria que ser 2, porque tem 2 sobrando, também estaria correto. Isso é interessante de fração, a gente pode ter várias frações representando a mesma quantidade aí, mas assuntos aí para aulas futuras. E agora, sua vez, você vai responder para mim, nesse número 4, qual é a fração que a gente tem, né? Qual é a fração que indica a quantidade de combustível que ainda tem nesse veículo? Tempinho para você pensar aí um pouco. Conseguiu? Vamos conferir sua resposta? Então, observe, na figura 4, a gente já sabe que tem 4 divisões. E quantas partes ainda restam nesse marcador aqui? Bom, a flechinha está aqui, quer dizer que tem 3 partes para trás, indicando que no tanque ainda tem 3 partes dessas 4 de combustível. Então, seria a fração 3 sobre 4. Então, restam 3 de 4 partes. Então, a gente lê essa fração aqui como sendo fração 3/4. Vamos praticar mais um pouquinho? Então, aqui eu tenho algumas figuras que representam frações e você vai dar a fração correspondente. Então, para todas elas, você vai ter que colocar aqui o numerador, que é quantas partes você está considerando. Então, considerem que a parte que você
vai usar é a parte colorida para pôr no numerador. E no denominador é o total que essa figura foi dividida, em quantas partes foi feita essa divisão. Tempinho para você. Vamos conferir? Então, aqui na letra A, nossa figura foi dividida em 18 quadradinhos e pintado a gente tem 8 quadradinhos aí. Então, fica 8 de um total de 18. Na letra B, também a figura foi dividida em 8 partes iguais e a parte colorida, se a gente fizer a contagem, tem 6. Então, 6 de um total de 8. Na letra C, a figura foi dividida em 9 quadradinhos, mas eu estou pegando apenas 4, então 4 é o numerador. Na letra D, a figura foi dividida em 10 retângulozinhos menores e a gente pegou 4 deles, que é a parte colorida. Na letra E, foi dividida a figura em 6 partes iguais, mas você está considerando 3, então 3 de 6. Na letra F, foi dividida a figura em 5 partes iguais, mas você pintou 4 delas, então 4 de 5. Na letra G, foi dividida a figura em 16 partes iguais e você usou, no caso, a parte colorida, são 6 quadradinhos, então 6 de um total de 16. Na letra H, a figura foi dividida em 6 partes iguais, então 6 vai embaixo, e foi usado 2 partes coloridas, então o número 2 vai em cima. E, finalmente, na letra I, a nossa figura foi dividida em 2 partes iguais, então o número 2 embaixo, e foi colorida uma das partes. Então, o número 1 é que fica em cima. Tranquilo? Então, vejam, todas as figuras foram repartidas em partes do mesmo tamanho e na hora da gente montar a fração, o número que está embaixo é o total, parte pintada e não pintada junto, e o número de cima é a parte colorida que você está considerando. Bom, finalizamos então nossa aula. A gente viu que frações são partes de um inteiro, né? A gente pega um inteiro e dividiu ele em várias partes iguais. Como que a gente representa, que é o desenho da fração, e a presença dela no nosso cotidiano, como que a gente interpreta isso, ok?
e finalizamos a nossa aula. Nos vemos na próxima.